Em uma reunião geral dos observadores do sábado, celebrada de 3 a 6 de junho de 1859 em Battle Creek, foi adotada a doação sistemática baseada no dízimo. Esta foi a primeira iniciativa da igreja para ter condições de manter os ministros pregando o evangelho e dar suporte à obra de publicação que avançava cada vez mais. Ellen G. White estava em Dorchester, Massachusetts, em novembro de 1848, quando lhe foi dada uma visão da proclamação da mensagem do selo de Deus e do dever que recaía aos irmãos publicarem a luz que Deus lhe estava concedendo. Depois da visão, ela disse a seu esposo Tiago White: "Tenho uma mensagem para ti. Deves começar a publicar um pequeno jornal e mandá-lo ao povo. Seja pequeno a princípio, mas lendo o povo, mandar-te-ão meios com que imprimi-lo e alcançará bom êxito desde o princípio." Desde esse pequeno começo, foi-lhe mostrado assemelhar-se a torrentes de luz que circundavam o mundo. Tiago White ficou profundamente convencido de que chegara o tempo dele escrever e publicar as revelações dadas por Deus. Eles chamavam estas verdades bíblicas de verdade presente. Todavia, a realidade financeira do casal White não era boa. Eles não possuíam recursos para serem aplicados na obra de publicações. Finalmente, desistiu. Tomado pelo desânimo, Tiago White procurou trabalho em um campo de feno, onde faria uma colheita e ganharia alguns centavos de dólar. Quando Tiago saiu de casa, Ellen White, afligida pela situação, desmaiou. Fizeram-se orações por ela e Deus mais uma vez a arrebatou em visão. Nesta visão, foi mostrado a ela que Deus abençoara e fortalecera a seu esposo no ano anterior para ganhar dinheiro cortando feno. Porém, não lhe daria agora forças para o trabalho no campo, pois ele tinha para Tiago um outro trabalho. Ele precisava escrever tudo o que Deus estava revelando a Ellen e andar pela fé. Imediatamente, Tiago começou a escrever, e quando chegava a alguma passagem difícil da Escritura, eles se uniam em oração a Deus, rogando a compreensão do verdadeiro sentido do texto bíblico. Finalmente, Deus providenciou os recursos e eles puderam imprimir 1000 exemplares do primeiro jornal. Tiago colocou os jornais no chão da casa e um pequeno grupo de interessados ali se reuniu, ajoelharam ao redor dos jornais e, com o coração humilde e muitas lágrimas, rogaram ao Senhor que fizesse sua bênção repousar sobre aqueles mensageiros da verdade. Depois de dobrados os jornais, Tiago endereçou para várias pessoas que ele julgava que leriam aqueles materiais. Colocou-os numa pequena mala e, a pé, Tiago fez uma viagem até o correio de Midental. Lá ele despachou todos os materiais. Ellen declarou: "Com o início desta obra de publicações, não cessamos os nossos labores de pregar a verdade, mas viajamos de um lugar para o outro, proclamando as doutrinas que nos haviam trazido tão grande luz e alegria, animando os crentes, corrigindo os erros e pondo as coisas em ordem na igreja." Como profetizado nessa primeira visão, de fato as publicações iriam circundar o globo. E hoje, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um vasto ministério de publicações. Várias casas publicadoras e editoras ao redor do mundo, onde diariamente
milhares de livros, folhetos e panfletos são impressos contendo a luz da verdade presente e anunciando o Evangelho eterno, preparando um povo para o regresso de Jesus. É maravilhoso ver como Deus, ao longo da história da Igreja Adventista, abençoou o trabalho dos pioneiros, que com instrumentos simples a princípio, começaram as primeiras publicações. Mas esse trabalho cresceu. Formou-se também um grande exército de colportores, pessoas que diariamente distribuem a literatura que contém a mensagem, a verdade presente para o tempo em que nós estamos vivendo. E assim, o Evangelho do Reino avança para preparar aqueles que necessitam ouvir a última mensagem, o último convite divino, antes que Jesus volte a essa terra.